Muito bem, estamos de volta com o Lidera Ceará, o programa que aponta caminhos de desenvolvimento para o nosso estado. Se você não viu as outras entrevistas, veja, reveja, compartilhe, nos siga nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram também. E hoje nós temos a imprensa. Como a imprensa pode apontar caminhos de desenvolvimento para o nosso estado. Por isso está comigo aqui o jornalista, ele é da ANC, a Notícia do Ceará, e o seu nome é Rodrigo de Almeida. Rodrigo, muito obrigado por sua presença, por ter encontrado um espaço na sua agenda corrida para falar com a gente no nosso terceiro programa Lidera Ceará. Olá, Danilo, olá a todos. Olha, esse programa tem tudo para ocupar o espaço que falta aqui na imprensa local, Ceará, e também em nível nacional, hein? Está faltando um programa nesse estilo, com essa pegada que você sabe levar muito bem, né? E eu que agradeço aqui o convite. Para a gente é uma honra estar aqui, né, eu como jornalista e também como representante da ANC. Maravilha, Rodrigo. Então explica para a gente quem é Rodrigo de Almeida e o que é a ANC. Tá, então vamos lá. Falar de mim é muito fácil, né? Eu sou o marido da Dina, né? A Dina, que era enfermeira e hoje foi promovida a dona de casa. Eu sou pai de 6 filhos, né, Danilo? Eu tenho o João, o Guilherme, a Maria, o Plínio, a Lívia e a Lucília, né? A Lucília é a nossa caçula, tem 1 ano e 3 meses, né? E, enfim, eu sou jornalista, sou pai, sou marido, né? Então esse é o meu currículo, né? Esse é o meu currículo. Sou marido da Dina e pai de 6 filhos. Esse é o melhor currículo que eu poderia ter. Tentei fazer várias coisas e fiz, concluí alguns cursos, algumas etapas, mas percebi que ser marido e pai realmente é o maior currículo que eu tenho. E a ANC? A ANC é um projeto que surgiu na cabeça do jornalista César Tavares, e surgiu mais ou menos no ano de 2013, 2014, e o César, com essa pegada de favorecer, incentivar a imprensa, não na capital, mas no interior, e a partir do interior para a capital, ele começou a fazer um movimento desse tipo, né, a partir do interior para a capital, e não o contrário, que nós costumamos ver, da capital para o interior, e ele descentralizou essa informação, né? Então, o que foi que ele fez? Ele privilegiou a informação pequenininha, local, em vários distritos, e começou a jogar para outros municípios, para a própria capital, e isso foi tomando uma proporção, né? Então, a Notícia do Ceará, como o próprio nome diz, ela preza pela notícia cearense, pela notícia daqui do nosso estado, né? Das regiões, das macro-regiões aqui do nosso estado. Então, o ANC, né, a Notícia do Ceará, hoje posso chamar um pequeno grupo de comunicação, que é composto por portais de notícias, são 2 portais de notícias, um que leva o próprio nome, a Notícia do Ceará, o outro que é o Expresso Ceará. Tem também o jornal impresso ainda tem vida, ainda tem essa força, especialmente no interior do estado, né? E vale ressaltar aqui de que durante muitas décadas, o jornal impresso, chegava no interior do estado para um punhado de gente, para meia dúzia de pessoas ali, né? E que ficavam dominando a informação, né? Então, hoje, o jornal A Notícia do Ceará, desde 2014, da sua fundação, pelo seu exemplar número 1, em 2014, ele chega gratuitamente na mão das pessoas que moram no interior, nos distritos mais afastados, recebem esse jornal impresso, recebem o jornal impresso, e como é bonito as pessoas se sentirem orgulhosas. Pô, passei minha vida inteira vendo meus pais, vendo meus avós, ouvindo falar de um jornal impresso, e hoje eu recebo um, né? Ele começou mensal e hoje ele está quinzenal, e assim planos para transformar o jornal em decenal, né, cada 10 dias, ou semanal, né? E isso mostra realmente a força e a demanda que existe para o jornal impresso. E além disso, a Notícia do Ceará também é um programa de rádio, tem um programa de rádio que acontece aos sábados, né? E o César conseguiu reunir 56
emissoras espalhadas por todo o estado, né? E a gente pode afirmar que é a maior rede independente de emissoras do Ceará, né? Eu tenho para mim que é a maior rede independente do Nordeste, do Norte do Nordeste. Falta a gente pensar ali algumas informações para não dar nenhuma notícia falsa aí. Mas do Ceará, sem dúvida, a ANC mantém os maiores 56 emissoras reunidas. Que maravilha, Rodrigo. Muito bom para o povo cearense, como você falou, do interior, não é? Do interior para a capital, realmente, isso é muito importante. Rodrigo, vou aproveitar então essa tua vasta experiência, teu trabalho na ANC também, para que você faça uma análise sobre a imprensa nos dias atuais. Então, como você analisa o trabalho da imprensa, a imprensa tradicional, durante esse período de pandemia que ainda nós estamos vivendo? Então, durante todo o período de pandemia, inclusive esse que nós estamos aqui no programa Lidera Ceará, como você consegue fazer essa análise, o que você vê sobre a participação da imprensa na sociedade brasileira na pandemia? Fica à vontade para falar sobre o Brasil e depois a gente afunila aqui para o nosso Ceará. Tá, então vamos lá. Eu quero falar que, antes de tudo, eu quero dizer que eu vou falar a minha opinião, a opinião do Rodrigo, é o pensamento do Rodrigo que vai aparecer aqui, não da ANC. Né? Perfeito. Então vamos lá. Como você me pergunta, como profissional, é preciso falar com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode esconder, né, o que está acontecendo de fato na nossa imprensa. A nossa imprensa realmente está lamentável, né, o formato da imprensa está lamentável, e quando eu falo da imprensa, em alguns momentos eu falo da imprensa como instituição, mas em algum momento eu vou falar e ela vai estar ali representativa por profissionais que atuam na imprensa. Né? Então, ela está nessa forma lamentável, mas não é de agora, não foi da noite para o dia que a imprensa se tornou essa coisa, eu digo coisa mesmo no sentido de ser uma gosma que se anda, que se alimenta, se retroalimenta de si mesma. A imprensa não foi da noite para o dia que ela se transformou nessa gosma que rola, né, sai de um lamaçal e entra sujando tudo em todo canto. Não é de agora. Perdeu o formato, Exato. Isso tem algum tempo, né? Talvez algumas décadas até, né? Talvez algumas décadas até, né? E quando a gente fala da imprensa, né, a gente não dá para separar a situação de como os jovens ingressam na faculdade, como os jovens começaram a escolher os seus cursos, né? E isso fica muito claro quando eu converso, para todos os meses eu converso com vários estudantes que vêm em busca de estágio, trabalhar com a gente, né? Eu converso com vários estudantes. E o que me preocupa, Danilo, é quando eu pergunto, sempre eu faço essa pergunta: qual é o livro que você está lendo? Quais são os clássicos que você já leu? Quais são os clássicos que você considera? Ou pior, qual é o livro que você está lendo agora? Danilo, para não ficar no exagero e não deixar mais lamentável, mas de 10 pessoas com quem eu converso, 9 têm a seguinte resposta: não estou lendo nenhum agora, porque eu estou privilegiando o estudo. Lamentável. E o que você está lendo no estudo? Que estudo que você está fazendo? Né? E tem uma pessoa que uma vez me chamou a atenção, que uma estudante, era uma moça, bem interessada, bem dinâmica, né? Dizendo que, assim, aquela pessoa que sabe conversar numa boa, tem um jogo de palavras interessante. E eu disse: poxa, tá aí uma pessoa legal. E eu disse: você está lendo qual livro? Ela: não estou lendo nenhum livro. Você leu algum clássico? Olha, faz tempo, acho que foi antes da faculdade. Ela falou desse jeito, antes da faculdade. Lembrando que ela estava, vale destacar que ela estava no último ano da faculdade, tá? Então deve fazer pelo menos 3 anos que ela não pegava num livro, né? Num livro, e, no sentido literal mesmo. E ela disse: eu li um clássico. Qual foi o clássico? Aí ela disse: O Pequeno Príncipe. Aí eu disse: nossa, que legal, né? O que é que você entendeu ali do Pequeno Príncipe? Claro, o Pequeno Príncipe é sim um clássico, né? E ela disse assim: Danilo, olha, eu acho fabulosa aquela parte, aquele diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa,
né? E ela repetiu aquele jargão que toda frase que todo mundo já ouviu, até quem nunca leu O Pequeno Príncipe, né? Tu és eternamente responsável, né, por aquilo que cativas, né? Aí eu disse, certo, e fora esse diálogo com a raposa, que é sim um diálogo interessante, cheio de profundidades ali, qual é o grande rema que você pega ali do Pequeno Príncipe? E ela, o amor. E eu tentei puxar algumas coisas mais e fiquei assim um pouco triste, porque O Pequeno Príncipe sim é um clássico, né? É um clássico que atende várias gerações, né? Mas ela disse, ela não conseguiu entender o grande âmago do Pequeno Príncipe, né? Que é a perda da inocência, a quebra da inocência, né? É aquele momento em que você vai amadurecendo, que é um jogo natural da vida, e ela não conseguiu captar isso do Pequeno Príncipe. Ficou naquele jargão do que já tinha ouvido falar, do tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, e se prendeu ali e não conseguiu expandir, né? Então isso me deu uma alegria muito grande quando eu conversei com ela, ao mesmo tempo me deu uma decepção e uma frustração. E como eu coloquei muita expectativa na hora, eu fiquei muito frustrado, né? Então, assim, essa forma que os jovens ingressam no curso de jornalismo, talvez por um sonho de aparecer na televisão um dia, né, que por si só não é negativo. O negativo é que você não sai dessa ingenuidade e não expande para outras áreas do jornalismo, né? Você fica preso naquilo. Se você fica preso naquilo e a imensa maioria não consegue mesmo ser uma vitrine dentro das TVs, então se frustra ou abandona a profissão, né? Então, assim, o jornalismo tem essa problemática que não é específico do jornalismo, eu acho que está em quase todas as profissões, as pessoas não entendem por que entram numa faculdade e estão despreparadas, pelo menos em nível vocacional. Qual é o chamado que eu tenho nessa vida? O que é que eu quero contribuir com essa vida? Né? Eu vou morrer um dia e o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu deixei de contribuição para a minha geração? Não que a gente tenha aqui, não estou falando nem do pensamento de megalomania aqui, mas qual é a contribuição que eu dou? Qual é a contribuição que eu dou na minha rua, na minha casa, na minha vizinhança? Qual é a contribuição que eu dou? Se na minha profissão, o que foi que eu fiz para a empresa que eu trabalhei? Né? Então, é preciso a gente ter isso nas escolas e nós não temos mais. Né? Talvez porque as escolas de hoje elas não estão mais preparando as crianças e os jovens nem moral, nem espiritual e nem intelectual. Então, isso me preocupa. As pessoas entram no colégio sem saber o que é que estão lá, os pais também não sabem, acham que é porque é no piloto automático tudo, e as pessoas não estão se preparando mais nem intelectualmente, né? Tem até uma pesquisa que saiu recentemente, de que pela primeira vez os filhos estão tendo QI inferior ao de seus pais. Então nós não só paramos de evoluir, como estamos regredindo. E isso é preocupante. Então, como é que a imprensa pode contribuir, né? A imprensa está nessa situação porque não é a condição só da imprensa, é o homem que vem regredindo, o homem que ficou ruim, então a imprensa está ruim, a medicina está ruim, a engenharia está ruim, enfim, é por isso que a sociedade está ruim, porque o homem está ruim. A gente precisa voltar a recuperar o homem, mandar o homem para conserto, né? Então, acho que é isso que a gente precisa repensar como ser humano, qual é o nosso papel aqui nessa vida, né? Perfeito, Rodrigo. E no nosso caso cearense, nós temos 2 grandes jornais, nós temos algumas emissoras de TV, nós temos rádios. Como fica essa melhoria humana que você citou aí, que está corretíssima, né? Você melhora o homem e automaticamente tudo aquilo que o homem produz se tornará melhor também. Como fazer isso no Ceará, no Nordeste, no Ceará, no interior do Ceará, que é uma área que vocês estão de forma presencial, muito forte, com as rádios, com as parcerias. Como fazer isso no estado que é pobre, existem ainda muitos bolsões de atraso mesmo, de grande pobreza mesmo. Como fazer isso? Como melhorar a imprensa do Ceará? Olha, a resposta está nisso, tem que melhorar o homem. Aí eu acho que isso aí a gente faz outro programa outra vez, só falando
talvez um bate-papo aí com filósofos, sociólogos, sacerdotes, psicólogos, para a gente entender como melhorar o homem, como o homem contribuir consigo mesmo, né? Talvez seja estudando filosofia, talvez por aí, não sei. Mas, enfim, a imprensa precisa, não só a imprensa local, né, mas eu acho que a imprensa nacional, ela precisa fugir das narrativas. Isso está parecendo clichê, e talvez seja clichê mesmo, mas não é porque é clichê que seja mentira. Precisamos acabar com as narrativas, né? E essas narrativas estão prejudicando a imprensa, porque estão manchando a imprensa, a conduta da imprensa está ruim quando ela assume uma narrativa, né? O objetivo é defender aquilo que eu já acredito, é fazer do jornalismo um balcão de negócios. Então isso é prejudicial. Isso tem sido prejudicial. Eu acho que a imprensa tem uma contribuição muito grande, porque ela ajuda a formar opinião, ela mostra o fato, ela informa, né? Mas ela precisa ser muito responsável, e eu acredito sim, sempre acreditei, eu entrei na faculdade, né? Aliás, antes de fazer jornalismo, quando eu fiz sociologia, eu acreditava que os meios de comunicação, eles tinham sim uma responsabilidade e ações educativas, né? Então, essas ações educativas que melhoram o homem, que formam o homem, que é transparente com o ser humano, é transparente com a sociedade, isso é preciso que a gente tenha esse entendimento, as empresas de comunicação tenham esse entendimento, né, e definam, deixem muito claro, muito bem claro, qual é o seu editorial, qual é a sua linha de pensamento. Porque antes de querer dar uma radiografia, um raio-x da sociedade, né, eu tenho que mostrar como imprensa o que é que eu penso. Olha, eu sou a favor do atual governo, olha, eu sou contra o atual governo, isso em medidas políticas. Olha, nós somos a favor do liberalismo econômico, olha, nós somos contra o liberalismo econômico, eu acredito que o Estado, quanto maior, mais forte, melhor. Não, a gente acredita em menos Estado, então sejamos transparentes. As empresas de comunicação, elas precisam ser transparentes com o seu público leitor, para que seu público não seja enganado, para que eu não me mostre como defensor de uma coisa e vá lhe formando com uma intenção muito negativa, tentar formar a opinião de uma pessoa a meu bel gosto, a meu bel prazer. Você citou aqui de 2 grandes jornais que nós temos, né, que estão aqui, e esses 2 jornais que você cita, eu não vou citar o nome, mas eles foram escola para todos nós aqui, muitos de nós jornalistas, passamos por lá de um jeito ou de outro, e fizemos escola lendo, vendo, vivenciando isso daí, né? E tem um fato, eu não vou citar nomes, mas vai ficar muito claro, teve um presidente de um grupo de comunicação aqui, que, se eu não estiver enganado, foi em 2008, ele cometeu suicídio, né? E existe um tabu até hoje dentro do jornalismo, que eu não concordo muito, que é não dar notícias sobre suicídio, né? Que diz que quando se dá notícias, você incentiva ao suicídio de alguma forma. Eu acho que a gente tem que repensar isso. Tem até agora, recentemente, fizemos aqui, o Brasil celebrou, né, discutiu a depressão, o suicídio, através do Setembro Amarelo, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? A gente precisa rever essa forma de discutir as coisas, repensar as coisas. Eu acho que a gente deve, sim, falar de suicídio, mostrando não como um ídolo, não como o fato da manchete seja a pessoa que cometeu aquela tragédia contra si mesmo, né? Que é contra um mandamento divino e contra seu próprio corpo, né? Sobre sua própria vida. Então é preciso discutir isso, não contra a pessoa que fez isso, mas o que é que pode ter causado isso. Acho que a gente pode rever isso. E voltando para o dono do grupo de comunicação, o presidente, aliás, né, sempre tinha nesse jornal essa questão de não se dar notícias sobre suicídio. E no dia que ele cometeu essa tragédia pessoal, e que envolveu a família, e como dono de empresa, repercutiu em todos os seus funcionários, e pessoa que era formadora de opinião, repercutiu em toda a sociedade, né? Aquela notícia que nunca se dava, ele morreu pautando um jornal inteiro no dia seguinte, né? Então, era um momento para a gente, não se falou em nada, não se foi transparente do que aconteceu com aquela tragédia, com aquele homem,
né? Tentou se esconder, todo mundo via as claras, mas tentou se esconder, e aquilo não foi uma forma de ser transparente com o seu leitor. Eu senti muita falta disso. E a partir daquele momento, se eu não estiver enganado, era comemorando quase 100 anos do jornal, não vou dizer muito o termo exato, né? Era, se eu não me engano, 8 décadas, então, enfim. E o jornal teve, sim, uma trajetória diferenciada depois que se mudou aquela direção, aquele modelo de se pensar, né? Então, de lá para cá, eu acho que qualquer profissional, gostando ou não, concordando ou não, mas há de convir que as diretrizes mudaram, né? E nós passamos a ler muitas narrativas ali, e hoje está às claras essa narrativa nesses veículos daqui, né? E imensa maioria nos veículos do país também, né? Eu acho que a forma de melhorar, Danilo, ela não se dá da noite para o dia, mas é mudando, sendo essa transparência dos donos de veículos, das empresas, né? O jornalismo como empresa precisa repensar, a ser claro com o seu modo de pensar, dizer o que pensa, né? E deixar isso claro para os seus próprios profissionais, né? E os seus profissionais, por sua vez, cada um deve... Qual é a contribuição que eu quero dar? Né? Qual é a contribuição que eu quero dar para a sociedade? Eu acho que assim a gente consegue modificar. Quando eu falo isso, eu não quero dar a entender de que no jornal, nos veículos que eu trabalho, a gente está acima do bem e do mal. Não, né? Não estamos, né? Mas nos editoriais, né, a gente deixa sempre muito claro o que nós pensamos. As opiniões não estão nas notícias, né? A gente tenta mostrar o máximo o fato, dizer o que o fato aconteceu, de uma forma para que as notícias do interior sejam clipadas para todo o campo. A nossa opinião ela sempre está nos editoriais, e lá nós estamos claros em relação a isso. Legal, Rodrigo. E as redes sociais? Como você enxerga o papel das redes sociais? Qual é o peso que você dá a elas nesse contexto jornalístico, Brasil, Ceará? Olha, as redes sociais, ela é um barco que nós entramos que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Então, assim, a gente pode ver as redes sociais, eu pelo menos enxergo assim, eu enxergo as redes sociais como um canal, um trombone individual, cada um pode lá falar o que quer. Agora, a imprensa, quando ela faz uso daquelas redes sociais, ela precisa transferir para ali toda a sua responsabilidade como imprensa. Dá um exemplo aqui. Pense numa farmácia qualquer daqui do Ceará. Pense numa farmácia. Qual é o papel do farmacêutico, qual é o papel do balconista, qual é o papel daquela empresa, daquela farmácia como empresa. Quando ela está nas redes sociais, ela tem que se portar como empresa. A mesma forma é um veículo de comunicação usando as redes sociais. E o indivíduo, o ser humano, quando ele usa a rede social, se ele não faz dali a sua profissão, se ali ele não tem a obrigação, nem o dever, nem a intenção de informar, de divulgar, ele tem sim que ter cuidado com o que diz, né? Com o que diz. Se ele é brincalhão, se ali é um perfil de irônico, satírico, que deixe claro para as pessoas entenderem o que é aquilo, né? E se você está ali como pessoa, aqui eu não sou nada, independente de quem seja, aqui eu estou dando opinião minha, pessoal, né? Ok, então vamos entender assim, vamos ter cuidado com o que dizer, mas também vamos ter cuidado, veja só, comunicação é um jogo bilateral, né? Tem aquele que emite, né, e aquele que recebe, né, o emissor e receptor, né? Eu não quero ser tão simplista, mas o remissor e o receptor. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou emitir, sim, mas eu tenho que ter cuidado também com o que eu vou ouvir. Agora, recentemente, o Brasil inteiro viu aí a celeuma que foi criada em função do Maurício Souza, que é o jogador de vôlei do Minas, que foi demitido. Então, está claro, não é mais escondido de ninguém, de que você sim pode perder o seu emprego pela sua opinião. Um dos jornais daqui, um dos maiores jornais daqui, dos dois aí, que a gente sabe quais são, colocou ontem, ou foi anteontem, nas suas redes sociais, citando de que fulano de tal, que teve comentários homofóbicos, pronto, o pensamento do cara foi dizendo que
olha, Superman não é para ser assim, olha, não é para ser assim um Superman. Então, porque ele disse isso, virou homofóbico? Então, ele já está taxado de homofobia. É o que chamam aí a cultura do cancelamento, né? É a cultura do cancelamento. Cancelaram o cara. Ou pelo menos tentaram cancelar o cara. É verdade, ele perdeu o emprego, foi demitido do Minas, né? Do time lá de vôlei, né? Foi demitido. Ele que já participou de torneios internacionais representando o Brasil, mas pelo seu modo conservador, ou até político, foi massacrado, tentativa de massacre. Lembrando que o Maurício tinha 200 mil seguidores, né, eram seus fãs ali do esporte, e quando politizaram, ideologizaram o comentário dele, né, transformaram ali o comentário dele em algo acima do que verdadeiramente era, ele foi para 700 mil seguidores, né? Então, assim, existe sim essa cultura do cancelamento, mas existe sim essa perseguição clara ao que é conservador, né? O que é conservador em linhas gerais é aquele que conserva as instituições, aquele que conserva a cultura, aquele que conserva o comportamento, é aquele que quer conservar alguma coisa, né? Então, é complicado ser conservador, ser cristão no Brasil, no Ceará, é complicado. Está ficando complicado. Muito bom. Então, quer dizer que eu posso deduzir, Rodrigo, que nós estamos aos poucos perdendo a nossa liberdade de expressão, independente da profissão. Pode ser um jornalista, mas pode ser também um jogador de vôlei, ou pode ser uma dona de casa, pode ser qualquer pessoa. Então, nós estamos chegando ou caminhando, ou nós já estamos nesse cerceamento da liberdade de expressão? Nós estamos caminhando há mais tempo. Agora a gente está começando a ver na nossa pele, na nossa vizinhança, na nossa família, as pessoas que estão sendo, recebendo as consequências disso, né? Dá um exemplo. Essa boboquidade aí de feminismo, né? Dessa dito feminismo aí, o que elas dizem? A mulher tem que ter o direito de escolher o que ela quer. Concordo. Desde que ela não decida, quando foge da regra. Dá um exemplo dentro da minha casa. A minha esposa é enfermeira, formada em enfermagem, trabalhou em alguns planos de saúde aqui, sempre foi aquela enfermeira de birô, né, de burocracia, né, nunca foi de plantão, né, tá ali, mas sempre trabalhou. E de uns anos para cá, ela decidiu, né, parar de trabalhar para ser, como ela mesma diz, né, foi enfermeira promovida a dona de casa. Né? Então, uma quantidade de críticas que ela passou a receber. Então, assim, o feminismo, que diz que a mulher tem autonomia para decidir o que ela quer, mas no momento em que uma mulher decide a opinião dela, o gosto dela, a vontade dela, o sonho dela em ser mãe, dona de casa, né? Não, isso não pode. Ela tem que estar na rua brigando com o marido, sendo inimiga do marido, nada de ter filhos que isso atrapalha. Então, é uma incoerência do próprio pensamento feminista, né? É uma decisão então, que tem que estar em sintonia com a decisão das feministas. Se não estiver, está fora. Aí você é cancelado, você está fora. Você está livre para pensar o que eu penso, né? Então, assim, nós estamos desse jeito. Eu não estou dizendo que ele é bom, que ele é ruim, mas um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, que eu estou falando, do Terça Livre, teve um mandato de prisão, e foi pedida a extradição dele, né? Então vamos nós, fazendo um comparativo, Cesare Battisti, aquele italiano que bulinou adolescentes na Itália, que matou e assaltou bancos na Itália, fugiu para o Brasil aqui e viveu como rei durante os mandatos do Lula, né? O Supremo negou a extradição dele. O Supremo negou, não vou pedir extradição de Cesare Battisti. Quando pediram na Itália, ele disse, não vou pedir. Mas autorizou a extradição de um jornalista porque ele diz o que pensa, porque ele tem um veículo conservador. Então, cuidado, hein, Danilo? Cuidado você trabalhando aí com essa questão de colocar um programa, o Lidera Ceará, de uma temática aí cristã, conservadora, contribuindo para o desenvolvimento, discutindo pautas que possam engrandecer o ser humano, a nossa sociedade, mas como é de uma forma conservadora, você fica atento, hein? Então, assim, a gente está, sim, já passando por isso, estamos já passando por esse cerceamento aí de liberdade de expressão mesmo. Mas é verdade, é um cuidado que eu preciso ter, todos nós precisamos ter. Isso aí não é
Não é retórica, não, isso aí é uma realidade mesmo. A imprensa, como sempre aconteceu historicamente, pautou e foi pautada também pela economia, pela política, né? O papel que você enxerga na imprensa hoje no direcionamento político e no direcionamento econômico que nós estamos vivendo ao longo desses 3 anos do governo Bolsonaro. Você acredita que a imprensa se uniu contra o governo? E aí a gente pode fazer uma análise também aqui cearense, embora o governo aqui seja de esquerda, mas a imprensa, de um modo geral, nacionalmente, se uniu contra qualquer pauta governamental, qualquer pauta econômica que não esteja alinhado com eles, merece as páginas policiais e não a divulgação que a imprensa deveria fazer daquilo que é bom, porque existem muitas pautas do governo que são literalmente boas, muitas pautas da economia que são literalmente boas, mas que a imprensa não abre espaço. Como a gente pode fazer uma conexão com um bom jornalismo diante dessa situação? Eu disse há pouco, a gente falou há pouco, conversei há pouco aqui sobre a questão de ser transparente e a gente fugir das narrativas, né? Eu vou dar pontos para a gente analisar e repensar aqui em função da nossa imprensa local e vou falar também de alguns assuntos da imprensa nacional. Vejamos, não teve até hoje nenhum prefeito, nenhum governador no Brasil que tenha comprado vacinas. Quem compra é o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem comprado as vacinas, tem enviado para os estados consequentemente, distribuem para as prefeituras, né? Como é que as notícias são colocadas aqui nos nossos jornais, né? Os veículos oficiais dos governos dizem assim: vamos distribuir mais vacinas, estamos seguindo com as vacinas, né? Eu estou aqui mandando mais tantos lotes para as prefeituras, né? Então, assim, não fica sendo claro nos títulos que o governo, né, recebeu as vacinas do Ministério da Saúde, não fica claro. Deixa lá, como hoje em dia todo mundo vê pelo WhatsApp, recebe as notícias pelo WhatsApp, todo mundo é um grande leitor de títulos, o que está ali no título é o que impacta e que informa as pessoas. E maioria absoluta, esmagadora das pessoas estão vendo só o título, e o título já informa tudo, ninguém vai atrás do nada. Então, lá no segundo parágrafo da notícia, é que está dizendo que esse é mais o lote que veio distribuído do Ministério da Saúde, do governo federal. Então, deixa-se sempre muito claro, quer se deixar muito claro, de que aquelas vacinas que estão chegando aqui na capital e no interior é um trabalho, um esforço do governo de plantão, né? Então, isso falta transparência, falta também educação, olha lá se não tiver má fé, né? Então, essa problemática da narrativa e falta de transparência tem sido um problema, né? Isso é sim um problema. Na questão da economia, a economia antes ela tinha uma vida própria, claro que política e economia sempre uma interfere na outra, né? Mas as pautas de economia, elas tinham uma via própria. Hoje não, está tudo politizado. Quando eu digo politizado, é com o viés totalmente ideológico. O mundo inteiro, Danilo, o mundo inteiro está com dificuldade econômica, né? A Índia, a Rússia, a Europa nem se fala, até os Estados Unidos, né? O mundo inteiro nós passamos por um problema dessa pandemia aí, que ela afetou a economia do mundo inteiro, né? Então, todo mundo começa a reclamar, dizendo, olha como é que o Brasil está, olha a falta de governo. Então, veja só, mas eu não vi nenhum veículo eu vi, citando de que o antigo governo, quando deixou o governo, a Dilma, estou falando da Dilma, né? A Dilma, quando deixou o governo, ela deixou mais de 17 milhões de desempregados. Michel Temer ali arrumou a casa em pouco tempo, né? Entregou a casa arrumada para o Bolsonaro, e o Bolsonaro mal teve tempo de assumir, né? Terminando ali o primeiro ano, pandemia, começou uma pandemia, um processo internacional, mundial em relação a essa pandemia, isso afetou tudo, né? E veio aquele discurso, fique em casa, economia a gente vê depois, fique em casa, economia a gente vê depois, o importante é a saúde, né? E a gente começou a verificar que aquilo era um problema no mundo inteiro, né? Então, a imprensa local,
bate no governo atual, bate no governo Bolsonaro, mas não diz de que ele, mesmo no ano de pandemia, conseguiu reduzir o desemprego. Isso foi um esforço do governo? Foi, mas foi um esforço hercúleo também dos empresários do país inteiro. A quantidade de empresários que eu conheço que sofreram, né, e muitos, Danilo, muitos você conhece também, apesar do sofrimento, não demitiram, fizeram esforço para não demitir pessoas. Eu conheço vários empresários que reduziram lojas, que reduziram unidades, mas recolocaram os seus funcionários, foram readmitindo, e muitos deles, quando eu digo muitos, é mais de 10, que chegaram para mim dizendo, eu tenho orgulho de dizer que não demiti ninguém, não aumentei, não dei emprego, mas eu não demiti. Fechei isso, fechei aquilo, mandei as pessoas para alguns cantos, e isso é um trabalho dos empresários, né? E a imprensa não diz isso. A imprensa não diz isso. A questão da gasolina. A gasolina está cara. Tá, claro, a gasolina está cara, né? Mas está cara no mundo inteiro. Né? E tem gente que chega para mim, olha como é a falta de lógica. Gasolina, cara, é uma coisa muito complexa, né? Eu não entendo perfeitamente, né? Mas é uma coisa muito complexa. Nós não temos reforma tributária. Né? Então, assim, nós somos autossuficientes em petróleo. Sim, meu amigo, em petróleo, mas nós não temos refinaria para gasolina, não somos autossuficientes em gasolina. Cadê as refinarias? Tem governo aqui do Ceará, ou governos daqui do Ceará, saiu e entra outro, né, do mesmo pensamento, que já inauguraram não sei quantas vezes as refinarias daqui, e hoje não temos mais refinaria. Cadê a refinaria? Né? Então, nós não temos isso. Então, isso fica caro, custa caro. Também eu acho muito simplório dizer, o imposto, quando o governo federal diz, o imposto federal eu reduzo, né, o CID, né, PIS, COFINS, esses impostos federais da gasolina, ele não representa nem 2% do volume de arrecadação do governo federal. Já o ICMS dos governos, ele chega a ser 15%, 20% até da arrecadação dos governos estaduais. Então, não dá para abrir mão de 2%, é fácil, mas um governo estadual abrir mão de 20% de sua receita, dá problema, onde é que vai acochar? Então, não dá para um ficar jogando culpa para o outro, né? Mas a gente tem que entender essas variáveis, são várias situações. É uma falta de refinaria que nós temos, precisamos de uma reforma administrativa, tributária, para que isso venha a se resolver. E assim, por mais que a gente seja autossuficiente em petróleo, o governo da Dilma, que a Dilma foi presidente ali da Petrobras, esteve no conselho, foi ministra, e enfim, foi presidente, e assim, a Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do planeta. Chegou a ser a empresa mais endividada do planeta. Então, assim, são muitas variáveis. Estamos ainda, hoje, tapando o buraco lá de trás. Eu digo isso porque falta um debate sério para falar do preço da gasolina. E tem deputado estadual aqui daqui da nossa Assembleia do Ceará, que diz que olha como é que está o preço da gasolina, isso é um desgoverno aí do Bolsonaro. Não é desgoverno de ninguém. É uma situação internacional, o barril do petróleo ninguém fala do cartel da OPEP, a OPEP, que é o grande cartel, ela sim que diz como é que deve ser o preço, e ninguém discute isso. Eu não vejo ninguém discutindo assim, vamos discutir aqui a OPEP. Quem é o Brasil? O Brasil não participa da OPEP. Como é que eu vou decidir preço? Enfim, é uma coisa muito complexa, mas falta transparência e falta elucidar isso, a imprensa querer elucidar isso, porque é mais simples jogar na conta de um governo que eu sou contra, porque não me paga, não tem publicidade para mim. Pois é, a imprensa, ela tem essa função, essa prerrogativa de ajudar na transparência dos dados, das informações, do conhecimento que chega até as pessoas. Eu, tranquilamente, posso dizer que, além da falta de transparência, há uma tremenda desonestidade intelectual a respeito do que se faz com os dados e as informações hoje em todas as imprensas, todas as mídias, desde a tradicional à mais moderna das mídias que são as redes sociais, que se aproveitam dessa narrativa toda. Então, com certeza, tranquilamente, a gente identifica uma desonestidade intelectual muito grande, além da falta de transparência, e também uma má fé, para se aproveitar mesmo da desinformação que tudo isso produz.
né? Rodrigo, a gente falando aqui da imprensa, falamos, obviamente, da comunicação, que é um grande poder quando é bem utilizado, um poder benéfico para todos. Você acredita que os governos, governo federal, governo estadual, prefeitura, as prefeituras do interior também, podem entrar aqui no comentário, sabem se utilizar bem da comunicação para estreitar os laços entre governo e população? Olha, eles sabem desse poder, sim, eles sabem disso, e se eles querem, quando eles querem, eles podem se aproveitar e ter essa proximidade, aumentar a proximidade entre os gestores e a população, né? No interior fica mais fácil ter essa proximidade, porque cidades menores, você sempre se encontra com a pessoa ali numa padaria, se encontra ali no açougue, se encontra na feira, é mais fácil, né? Agora, o que me espanta, o que causa espécie mesmo, é essa questão os governantes se utilizam da comunicação para poder simplesmente fazer propaganda do que estão fazendo, né? Então, se você olha as redes sociais, ou os assessores de imprensa que mandam notícias para a gente, sugestões de notícia para a gente enquanto veículo, é só dizendo coisas boas, tá certo, tem que ser isso mesmo, né? Não vai dizer, olha onde é que nós estamos ruim, não se trata disso, mas eu acho que deve sim ter uma transparência maior com a sociedade, né? Então, assim, as redes sociais se transformam naquilo, uma grande, olha o que é que eu estou fazendo de bom, olha o que é que eu estou fazendo, mas não traz as pessoas para debaterem, é como se fosse uma eterna campanha política. Não sei se eu me deixei claro, mas é isso. As redes sociais, o poder de comunicação, as ferramentas de comunicação que os gestores usam, é como se fosse uma eterna campanha política. Eles estão sempre em campanha e não trazem a população para perto de si. As próprias estruturas físicas, né, os palácios de governo, as casas das prefeituras, elas não são portas abertas, não tem essa para ouvir o povo, né? A questão da internet e a pandemia, um misturado com o outro, deixou as pessoas mais informadas, recebendo mais informações, mas ao mesmo tempo distanciou fisicamente as pessoas, né? Então, é uma problemática. Isso parte do princípio só vai ter resolução mesmo quando os governantes tiverem uma boa intenção de se relacionar com a sua sociedade, e não usar a sociedade para, olha como é que nós estamos, olha o que nós estamos fazendo, olha o que a gestão anterior fez. Então vira essa eterna, como eu disse, essa eterna campanha política dentro da gestão, dentro da ferramenta de gestão atual. Se você tivesse a caneta na mão, Rodrigo, seja na assessoria de comunicação do governo, numa secretaria de comunicação, ou mesmo na direção de um jornal, de uma TV, de uma rádio, o que você faria para que a imprensa, pode ser também as redes sociais, é claro, mas o que você faria para que a imprensa ajudasse a apontar caminhos de desenvolvimento para o Ceará? Qual o papel da imprensa nisso? No ANC eu fico muito à vontade para fazer isso, porque eu tenho pelo menos a caneta na mão lá na ANC, né? E a gente faz o seguinte, a gente tenta desvendar as good news, né? Porque em linhas gerais a imprensa sobrevive de tragédia, né? Então, inclusive os jornais de meio-dia, né? Isso, exatamente, principalmente os jornais de meio-dia. Então, assim, a gente tenta divulgar as good news, né? Nós fizemos uma capa esse ano sobre o PIB brasileiro. As pessoas, as editorias de economia deixaram reduzida a rodapés que o PIB do Brasil estava avançando apesar de uma pandemia. A gente deu uma capa para um jornal impresso, né? Fizemos um programa de rádio, discutimos o PIB, né? Chamamos economistas de vários viés ideológicos, né? E a gente começou a discutir o que é que pode ser feito, aquele que acha que o liberalismo é melhor, aquele que acha que o Estado é maior, cada um dando sua opinião, para aproveitar esse momento do PIB. O PIB está ideal? Não, mas o mundo inteiro está caindo, o Brasil subiu, está dando emprego, está conseguindo gerar emprego, mesmo com pandemia gerou-se emprego, vamos aproveitar esse momento. Então, assim, divulgar as good news, né, as boas notícias, as boas novas, o que é que nós temos de
que podemos aproveitar nesse momento. Tá difícil sim. Olha uma coisa, Danilo, em termos de desenvolvimento. Pandemia, gente perdendo emprego, gente diminuindo renda, gente que perdeu renda, mas olha a quantidade de emprego, de renda que se criou dentro da internet. A quantidade de gente que tinha uma lojinha vendendo modinha e de repente fechou tudo, e o cara olha assim e diz, eu vou colocar esse troço aqui chamado Instagram, e começou a vender modinha pelo Instagram. E eu conheço um empresário, comerciante aqui no Ceará, que, rapaz, meu filho falava de Instagram, minha filha falava de Instagram, vender no Instagram, e eu dizia que vender Instagram que nada, eu quero estar lá na feira, né? E de repente o cara passou a vender 3, 4 vezes mais do que vendia na loja física, nas lojas físicas dele, e passou a vender pelas redes sociais. E agora, com a abertura da economia, as coisas voltando ao normal, ele está lá vendendo na loja dele, mas pergunta se ele quer sair das redes sociais vendendo. Então, eu vi isso em vários locais. A quantidade de jornalista que perdeu emprego, não conseguiu emprego, e virou um copyright aí, trabalhando para o Brasil inteiro. Né? Tem tanta multinacional aí que empregava gente em São Paulo e hoje contrata jornalista daqui do Ceará, conheço vários, escrevendo textos para blogs de multinacionais sobre assuntos diversos. É verdade. Olha o que foi que a internet fez. É verdade. Né? Então, aqui, jornalista daqui mesmo do Ceará, né? Então, assim, é isso, né? Eu acho que a imprensa, a gente precisa aprender a divulgar as good news, divulgar, mostrar o caminho. Se eu não consigo mostrar o caminho, que eu consiga chamar gente para dizer o que eu posso aproveitar desse momento. Né? Então, é mais ou menos basicamente isso. E aí, como eu disse, a imprensa tem sim um papel educativo, ela pode e deve se aproveitar disso, né? A imprensa deveria ser como o Galo que está cantando aí. Você está ouvindo aí o Galo? Eu moro aqui na minha casa, é meio que meio sítio, é meio afastado, é meio sítio, tem um galo cantando mesmo aí. Maravilha, seja bem-vindo o nosso amigo Galo. Rodrigo, então, vamos às nossas considerações finais sobre o papel da imprensa, o seu papel como jornalista, o papel importante da ANC na democratização das good news, das boas notícias para o cearense, tanto da capital quanto do interior. Eu acho que é isso, a gente deve entender que sim, a imprensa tem um papel educativo, a imprensa tem um papel fundamental na sociedade, na construção da sociedade, tem esse papel. Devemos sim fugir das narrativas, né? Mas também a gente deve fugir das tragédias, né? Então, assim, longe de transformar o jornalismo num balcão de negócios, que isso é ruim em qualquer lugar, mas os jornalistas são profissionais, trabalham para empresas que são comerciais, né? Então, sim, devem pensar em formas de como divulgar os produtos, os serviços das empresas para atrair patrocínio, né? Então, assim, a internet ajudou, claro, o jornal impresso hoje enfraqueceu no mundo inteiro, né? Mas existe sim mercado para o jornal impresso. Um fator impresso, do jornal impresso, que eu sempre faço muita questão de dizer, e por isso a gente mantém o jornal impresso lá no grupo para que eu trabalho, dar um exemplo aqui, o jogador de vôlei aí, o Maurício, foi cancelado nessa situação aí, né, vou dar um exemplo melhor. Semana passada, o presidente da República esteve aqui, dia 20, esteve no Ceará, né? Quando for daqui a 10 anos, eu vou chegar para o Danilo, me dá uns print aí daquela notícia do Jair Bolsonaro lá em Russas, no Ceará, naquele ano de 2021, você vai dizer, ih, cara, tem um não, tu é doido. Aí eu pego um jornal impresso, vou lá nos arquivos dos veículos, procuro ali, né, outubro de 2021, e olha ali nos arquivos, tem lá, olha, no dia 20 de outubro de 2021, o presidente da República esteve em Russas, ali na região do Jaguaribe, no Ceará. Então, isso vira arquivo histórico. A internet ainda não tem como virar um arquivo histórico, né? Então, essa é a importância do impresso, né? Eu acho essa a importância do impresso. E, por outro lado, a internet, ela impulsionou fortemente o rádio. Quem diria? O rádio, que era aquele que sempre esteve colocado como veículo de segunda opção, né? Foi o mais impulsionado pela internet,
né? Hoje todo mundo escuta de alguma forma o rádio, tem acesso ao rádio, tem aí a Jovem Pan, que para mim sempre esteve na vanguarda da comunicação, e ela mudou até o seu jargão, era a rádio que virou TV. Eu acho isso incrível, né? Então, e a força que a internet deu para o veículo rádio, né? Então, assim, o jornal impresso está ganhando esse espaço no interior, através da Notícia do Ceará, e no interior, que a fortaleza, quando eu digo a fortaleza, a força do rádio no interior ainda é grande, né? Ainda é grande. Né, e como as pessoas se comunicam, inclusive de mandar recados um para o outro. Olha, fulana esteve no mercadinho do seu José e perdeu sua identidade lá, então, por favor, quem achar, venha e bota o endereço da pessoa no ar, e chega alguém lá e entrega a identidade que ela perdeu. Eu acho isso incrível. É maravilhoso, o rádio é incrível, o rádio é incrível. Maravilhoso. Legal, Rodrigo. Rodrigo de Almeida, muito obrigado. Obrigado ao pessoal da ANC, a Notícia do Ceará, por compartilhar o seu ponto de vista, Rodrigo, aqui conosco. Isso é super importante. A democratização passa pela imprensa, a democracia, melhor dizendo, passa pela imprensa, e a imprensa, por isso, deve ser sempre livre. Muito obrigado mais uma vez, e obrigado a você por ter acompanhado essa terceira edição. Se você não viu as outras duas, veja e reveja, e compartilhe, assine o nosso canal lá no YouTube, nos siga nas redes sociais, compartilhe, porque aqui o programa Lidera Ceará existe exatamente para isso, para apontar caminhos seguros, caminhos objetivos para o desenvolvimento do nosso querido estado do Ceará. E a gente se vê no próximo programa. Tchau. Muito bom. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo e o seu galo. Não vá comer o galo, hein? Não vá comer o galo, por favor.